Receba agora um importante ensinamento bíblico na visão do MDG. Acompanhe, se possível, com sua Bíblia. Muito bem, meus amados, nós estamos de volta com o treinamento MDG de hoje, na página 32 da nossa apostila, e o assunto hoje é a confissão, é o estudo de número 10. Receba o nosso abraço carinhoso e eu sinceramente espero que esses estudos estejam abençoando a sua vida. Como temos dito, há muita coisa ainda pela frente, muitas coisas que nós precisamos aprender e vamos nos tornar cada vez mais semelhantes ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, na medida em que nos aprofundamos no estudo da palavra do Senhor. E eu gostaria que você sempre fizesse o seu treinamento com a sua Bíblia, que você pesquisasse na Bíblia Sagrada aquilo que nós estamos procurando ensinar. Pois bem, nós já vimos até aqui que o pecado de Adão e Eva trouxe consequências terríveis, não só para eles, como também para nós. Porque nós herdamos as consequências do pecado do primeiro casal. Claro, por sermos descendentes de Adão e Eva, herdamos de Adão e Eva a culpa, as consequências do pecado que eles cometeram contra Deus. Nós já falamos sobre o afastamento de Deus, né? Veio como consequência do pecado, e já vimos que o Senhor Jesus pagou um alto preço para nos redimir do nosso pecado. Já falamos sobre o arrependimento, sobre o nascer de novo. Hoje eu gostaria que você aprendesse um pouquinho mais sobre a confissão. O que é a confissão? A confissão é quando você reconhece o seu pecado e os confessa para Deus. E nós precisamos avaliar a confissão de duas formas diferentes. A confissão no sentido universal, quer dizer, eu reconheço que todo ser humano é pecador e eu também sou pecador. Então eu me coloco diante de Deus sempre na condição de quem precisa da misericórdia de Deus. Porque todos os seres humanos pecaram, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores, que todos carecemos da glória de Deus. A Bíblia diz que nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Então eu me coloco diante de Deus como ser humano e como todo ser humano eu sou pecador. E eu confesso o meu pecado. Eu digo, Senhor, como todos os seres humanos, eu também sou cheio de pecados. E eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do teu perdão. É isso que nós chamamos de confissão. É quando você, arrependido, reconhece que precisa da misericórdia de Deus, reconhece que é um pecador e confessa o seu pecado para Deus. Existe também a confissão dos nossos pecados distintamente. Quer dizer, eu pequei, fiz algo que eu sei que desagradou a Deus, como Davi fez no Salmo 51, depois de pecar com Betseba, naquela situação terrível lá de Betseba. E ele então vai até Deus, no Salmo 51, faz a sua oração e diz: Pai, eu pequei contra ti. Não retires de mim o teu espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. Quer dizer, ele faz um reconhecimento, ele confessa o seu pecado.
nesse caso, não mais o pecado universal do ser humano como um todo, mas ele faz a confissão de um erro, especificamente um erro que ele cometeu contra Deus. Então a confissão, ela tem essas duas vertentes. Você chega diante de Deus e rasga o teu coração e diz: olha, eu sou um pecador, eu reconheço que sou um pecador. E a gente tem falado muito sobre isso aqui, porque infelizmente, hoje, dentro do Evangelho, há muitas pessoas que deixaram a humildade de lado. Há muitos líderes, colegas meus, que eu percebo que não têm essa coragem de dizer publicamente: não, eu sou um pecador. Ao contrário disso, a gente vê muitos bispos, pastores, dizendo-se santos, consagrados, abençoados. Sabe, muita gente hoje, com o coração cheio de vaidade, prefere mostrar que são detentoras de dons especiais. Quer dizer, muitas vezes a gente vê que a humildade deixou de estar no coração desses homens e mulheres que batem no peito e que se dizem merecedores da misericórdia de Deus, das bênçãos do Senhor. Há pouco tempo atrás, eu fui interpelado por um pastor. Esse pastor, ele estava dizendo que ele discorda muito de mim, quando nós, por exemplo, nós da Igreja da Conquista não proibimos as pessoas de participarem da ceia. Nós compreendemos que não há como saber o que está no coração das pessoas. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Você há de convir que muitas vezes você olha para uma pessoa e por fora ela está toda boazinha, toda arrumadinha, de gravata, de vestidão, mas por dentro o coração está sujo. Então, se o pastor é quem vai determinar quem pode ou não assentar-se à mesa e comer com Cristo, ele vai cometer erros. Porque ele vai ver o exterior. O pastor vai ver o exterior. E não o coração, não o interior. Como é que eu vou ver o que está no coração de uma pessoa? Às vezes chega uma pessoa que todo mundo condena, que tem erros absurdos, que comete erros tremendos, visíveis. Mas aquela pessoa está diante de Deus com o coração realmente arrependido. Enquanto as outras, que aos olhos das pessoas são tão boazinhas, tão certinhas, estão com o coração sujo, estão cheios de imundícies. Jesus falou tantas vezes disso. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus se voltou para os religiosos da época dele, e diga-se de passagem, Jesus não andava com aqueles religiosos. Aqueles religiosos eram uma pedra no sapato de Jesus, nas sandálias de Jesus. Jesus olhou para eles e disse: vocês são raça de víboras. Vocês estão completamente equivocados. Por fora vocês são como um sepulcro caiado, bonito, mas por dentro estão cheios de imundície, de ossos, de sujeira. Então, como é que a gente pode saber o que está no coração de uma pessoa? Entendeu? Pastor não pode achar que é dono da verdade, que vai determinar quem é que pode, quem não pode. Bom, aí voltando à situação daquele pastor que me interpelou. O pastor disse: não, o senhor não pode deixar as pessoas tomarem a ceia indignamente. Eu tomo a ceia porque eu me consagro, eu tomo a ceia porque eu mereço, porque eu sou filho de Deus, porque eu leio a palavra, porque eu jejuo, porque eu subo os montes. Ora, que confissão é essa? Que
que tem de bíblico nisso? Pelo amor de Deus. Por isso é que as pessoas ficam contra a gente. Porque a gente chega aqui e fala a verdade. Eu queria que você abrisse. A gente já leu isso aqui essa semana. Eu não li aqui no nosso treinamento não, mas estava na apostila e pedi que vocês lessem. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 9 ao 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Isso aqui, Jesus, é uma parábola que Jesus fez entre o fariseu e o publicano. Para você entender, quem eram os fariseus? Eram os religiosos da época de Jesus. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram normalmente judeus que trabalhavam a serviço do Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Então, os publicanos eram indesejáveis, eles eram marginalizados, discriminados pelos judeus, porque era como se eles fossem traidores. Eles cobravam impostos dos judeus para o Império Romano que predominava naquela região. Então Jesus faz aqui uma parábola, pega um religioso, aquele que todo mundo respeita, aquele que todo mundo ama, aquele que todo mundo tem como pessoa de Deus, e o publicano, que ninguém gosta, que todo mundo quer ver longe, que é tido como traidor por todo mundo. E Jesus faz uma parábola entre essas duas figuras. Vamos ler Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Eu vou ler na minha Bíblia King James, que tem uma tradução muito mais fácil para as pessoas compreenderem. Vamos lá. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Parece que a gente está falando dos dias atuais, né? Olha só, para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça, quer dizer, se achavam justas demais, e menosprezavam os outros, se achavam superiores aos outros, Jesus contou esta parábola. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, quer dizer, o religioso, em pé, orava em seu íntimo, dizendo o seguinte, olha só, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Olha só, olha a prepotência. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Já falando do publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Agora vê, olha só, a prepotência, a falta de humildade. Isso é que nós chamamos de legalismo. A pessoa não consegue reconhecer que é pecadora, que precisa da misericórdia de Deus, não. Ela bate no peito e diz, não, eu sou tal, eu sou crente mesmo, olha aí, ó, eu não ouço nem televisão, não assisto televisão, não ouço rádio, eu vivo pela fé, eu me consagro, eu subo um monte, eu oro, sabe, é tanto legalismo. As pessoas costumam se sentir superiores às outras. Né? Elas se acham, sabe, melhores do que as demais. Versículo 13. Entretanto, o publicano, ou seja, aquele que ninguém gostava dele, o cobrador de impostos, ficou à distância. Quer dizer, ele não teve nem coragem de entrar no templo. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava, ó Deus, sê benevolente comigo, pois sou pecador.
Veja bem a diferença de oração. Aquele publicano estava confessando a sua condição de pecado. Ele estava confessando. Isso é que nós estamos falando sobre. Nós estamos falando sobre isso, exatamente, sobre confissão. E Jesus aqui deu esse exemplo. Aquele homem diz: ó Deus, sê benevolente comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro, disse Jesus, que este homem, quer dizer, o publicano, e não o outro que é religioso, que é o fariseu religioso, quer dizer, eu vos asseguro que este homem, não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Você entende? Então, quando nós, aprenda isso, meu querido, todas as vezes que nós vamos entrar na presença de Deus, nós temos que confessar o nosso pecado. Pai, eu tenho vacilado, eu tenho tropeçado, eu faço coisas que te desagradam, eu reconheço que eu sou errado. O apóstolo Paulo, eu acho muito bacana isso, o apóstolo Paulo ele diz: olha, de todos os pecadores eu sou o pior. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quer dizer, não tem essa de ficar querendo dar uma de santinho, não. O apóstolo Paulo era claro, era transparente. Ninguém tem obrigação de ser perfeito, porque ninguém será perfeito. Agora, todos têm obrigação de serem humildes, de reconhecerem o seu pecado, de reconhecerem a sua condição de pecado. Você consegue compreender? Então, eu não estou lendo muito o que está aqui na apostila, mas o assunto é esse. Eu queria ler aqui na página 32. Logo no princípio tem assim uma frase escrita assim, olha: quem não confessa os seus pecados nunca prosperará. Claro, prosperará com a ajuda de Deus, com a bênção do Senhor. Você sabia que existem duas prosperidades, né? Tem a prosperidade do maligno, aquela que Satanás ofereceu para Jesus quando Jesus foi tentado. Olha aí, eu te darei tudo isso aí, ó, se prostrares diante de mim, né? Aquela riqueza dada pelo diabo, e tem a riqueza dada por Deus, que é aquela que vem junto com a alegria, com a felicidade, com a paz de espírito, com a salvação, né? E aí, Provérbios capítulo 28, versículo 13, está na Bíblia aí, se você quiser abrir a Bíblia, você vê, mas está na apostila também. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Entende? Então, quando uma pessoa confessa as suas transgressões, reconhece, sabe, você vai participar da ceia, Senhor, olha, eu não estou participando porque eu mereço. Eu não estou participando porque eu sou bonzinho. Eu não estou participando da ceia, eu não vou me sentar à mesa porque eu sou digno. Eu fui feito digno. É diferente. Eu fui feito digno. As pessoas têm essa mania, sabe, de ficar dizendo, não, porque fulano não é digno de participar da ceia, fulano não é digno, fulano não pode, fica censurando os outros ao invés de cuidar da sua própria vida, ao invés de cuidar de si mesmo. Entendeu? Ora, você tem que cuidar de você. Tem um versículo na Bíblia interessante que eu vou ler para vocês, não está na apostila agora não, nesse estudo, mas eu vou ler para vocês, Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Vamos aproveitar e vamos ler do 12 até o 14. Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 até o 14. Ora, se alguém disse para você que você não é digno de participar da ceia, que você não é digno de se batizar, e aí, o que mais tem gente julgando as pessoas,
Não, eu posso participar da ceia, porque eu sou o cara, entendeu? Esse cara sou eu, né? Entendeu? Olha qual a resposta que você tem que dar. Colossenses capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Diga comigo, Deus me tornou digno. A palavra digno significa idôneo, merecedor. Deus me tornou merecedor. Não é porque eu mereço, não é pelos meus atos, não é pela minha própria justiça, mas é pela misericórdia de Deus. Quando eu confesso o meu pecado, quando eu admito o meu pecado, quando eu admito que errei, eu recebo o perdão de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Você vai entender continuando a leitura. Vamos ler. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Oh, glória! Eu recebi o perdão de todos os meus pecados. Por quê? Porque eu reconheci o meu pecado, porque eu confessei o meu pecado. Eu queria ler com vocês também, está aí também na nossa apostila, 1 João, capítulo 1, não é Evangelho de João não, lá no finalzinho, 1 João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 7, 1 João 1, 7. Olha o que diz aqui, olha o que diz a palavra de Deus. Nós vamos ler um pouquinho mais, vamos ler até o 10, do 7 ao 10. 1 João 1, do 7 ao 10. Diz assim, olha, acharam aí? Acharam? Quem não achou, grita bem alto assim, misericórdia, Senhor! Vamos lá. Olha o que diz. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos, olha que bacana, nós estamos falando sobre confessar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Agora, versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, que todos pecam, e sua palavra não está em nós. Então, aprenda uma coisa, meu amado, tá? Você deve confessar o seu pecado. Se alguém disser assim, você é pecador, você, ao invés de brigar, você vai dizer, não, é claro que eu sou, é claro que eu sou. Eu faço questão de dizer que eu sou. Entendeu? É o que eu faço. Mas você não é perfeito. Claro que eu não sou perfeito. Eu sou uma porcaria que existe por aí. Eu sou uma porcaria andante. Eu sou um monte de porcaria. Sou um monte de estrume. É isso que eu falo. Eu sou um porcaria. Nada que Deus tem me dado é por mérito próprio. É tudo pela misericórdia. É porque eu confesso. Entendeu? Na página 33, nós temos uma oração muito bonita de confissão. Na página 33 da nossa apostila. Faça essa oração. Não deixe de ler os versículos que estão na apostila. E, é claro, não deixe de fazer o teste de verificação da página 34. E você já sabe, esse teste tem que chegar nas mãos do seu discipulador, que depois vai encaminhar para a gente, para que ao final do treinamento você receba o seu certificado de conclusão do treinamento e receba também a sua super credencial, né, para você fazer a obra de Deus. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e olha, fica firme, permaneça firme nesse treinamento, porque Deus
tem coisas muito especiais para fazer através da sua vida. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Te vejo no nosso próximo estudo. Você acabou de receber mais um ensinamento do MDG, Modelo de Discipulado da Galileia. Todos os ensinamentos ministrados em nosso programa estão disponíveis no site www.jmil.net.